Novos ventos sopram sobre a América Latina. Depois de um começo de ano muito pessimista, em que a ascensão de forças reacionárias parecia encerrar o ciclo de governos progressistas e ameaçava com a destruição geral de nossos direitos, o que estamos vendo agora são essas forças naufragando por toda parte. Na Argentina, o garoto propaganda do neoliberalismo, o Maurício Macri, foi derrotado pelo peronismo de forma humilhante nas últimas eleições. Na Colômbia, para o choque do conservadorismo, a cidade de Bogotá elegeu sua primeira prefeita lésbica. No Equador, a poderosa mobilização indígena deixou o governo de Lenin Moreno de joelhos, fazendo ele recuar de suas políticas de austeridades e deixando ele a ponto de cair. E no Chile, o primeiro país da região a adotar as políticas neoliberais, o modelo do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para espanto de todos, o povo saiu às ruas. Primeiro para protestar contra o aumento das tarifas de transportes e depois uma poderosa mobilização social de milhares de pessoas, demandando diversas questões sociais, enfrentando a repressão e fazendo o governo de Piñera ficar nas cordas. Isso destroçou a imagem do modelo chileno como um país que deu certo utilizando medidas neoliberais extremas. São cenas lindas de se ver e que vão ficar na memória por muito tempo. Aproveitando o momento, é muito oportuno então estudar um outro processo chileno, o grande enfrentamento social que resultou numa derrota para os trabalhadores, mas que ainda conserva importantes lições para os dias de hoje. Estamos falando do governo socialista de Salvador Allende dos anos 70, uma importante experiência que é analisada de forma genial neste livro do brasileiro Rui Mauro Marini, publicado pela editora Expressão Popular, com tradução de Diógenes Moura. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo entender a dialética que existe entre o reformismo e a contra-revolução. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal. Rui Mauro Marini foi um cientista social e militante brasileiro que, perseguido pela ditadura militar dos anos 60, buscou o exílio, primeiro no México e depois no Chile, chegando nesse país logo no começo do governo de Salvador Allende. E foi nesse país, no momento histórico marcado pela Revolução Cubana, pela efervescência social das lutas operárias e pela reação conservadora, que ele se juntou com outros brilhantes pesquisadores como Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra, para formular as bases do que ficou conhecido como Teoria Marxista da Dependência, ou TMD. Fruto do clima da época, a TMD era uma elaboração coletiva que se propunha explicar as especificidades do capitalismo latino-americano, vista como complemento e parte integrante do sistema capitalista mundial. E sendo parte do capitalismo mundial, a dependência latino-americana contribui de forma decisiva para o seu funcionamento. Em polêmica com outras vertentes de pensamento muito populares na época, a TMD explica a dependência latino-americana como a outra face do desenvolvimento dos países centrais. Ou seja, desenvolvimento e subdesenvolvimento são dois processos complementares, um não existiria sem o outro. Isso ia contra a visão, compartilhada por muitas correntes intelectuais influentes da época, que via o subdesenvolvimento da América Latina como resultado do atraso de suas economias. E esse atraso poderia ser corrigido se os países adotassem as políticas corretas. Políticas corretas essas que, em geral, eram recomendadas pelas agências internacionais controladas pelos países centrais do capitalismo. Mas a realidade é que todas as políticas adotadas com o objetivo de superar o subdesenvolvimento só aumentavam as contradições e reforçavam o papel subordinado da América Latina. É o que André Gunder Frank chama de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Explicar as razões disso foi uma das tarefas a que se propunha a TMD. Rui Mauro Marini foi um dos principais teóricos dessa corrente. Em obras como Dialética da Dependência e Subdesenvolvimento e Revolução, ele analisa diversos processos econômicos e políticos da América Latina e cria diversas categorias explicativas novas. Categorias essas que estão sendo redescobertas por uma nova geração de pesquisadores sociais na América Latina. Entre essas categorias encontra-se a noção de subimperialismo, superexploração do trabalho e a própria noção de dependência, que é diferente de subdesenvolvimento ou mesmo atraso. No entanto, Marini não era apenas um teórico, mas sim também um dirigente político que sempre buscou unir a reflexão teórica à prática política. No Chile, ele vinculou-se ao movimento da esquerda revolucionária, um partido político cujas posições mais radicais o contrapunham à noção mais moderada da coalizão de Allende, a Unidade Popular. Foi nesse contexto que ele escreveu a maioria dos textos que compõem esse livro.
e que só agora estão ganhando tradução para o português. Um pequeno parênteses, apesar de ser brasileiro, a maior parte da obra do Marini foi escrita em espanhol durante seus diversos exílios. E ele foi pouco conhecido aqui no Brasil, porque quando ele pôde finalmente retornar com a anistia, a sua obra sofreu um boicote velado da maioria das instituições acadêmicas, que eram dominadas por diversas noções desenvolvimentistas que não viam com bons olhos a radicalidade teórica da teoria da dependência. Mas vamos falar do livro em si. Com exceção do primeiro, que foi escrito quase um ano depois do golpe de Pinochet, que é uma espécie de balanço, todos os outros textos foram escritos durante o próprio processo da Unidade Popular, de 70 a 73. São textos que analisam de forma brilhante e rigorosa os principais aspectos do movimento popular e da luta de classe da época. A crise do sistema de dominação chileno, as transformações econômicas que causavam modificações dentro da estrutura do bloco de poder, a ruptura eleitoral das classes dominantes que permitiu a vitória dos partidos da Unidade Popular, as escolhas estratégicas feitas pela esquerda chilena, as alianças de classes buscadas pelos partidos comunista e socialista e as consequências dessa aliança. O objetivo do autor, ao reunir todos esses textos num volume só, como ele mesmo declara no prefácio, é: o leitor não extrairá daqui todos os ensinamentos, ou pelo menos, não todos de maior relevância, do enfrentamento de classes mais radical e por isso mesmo mais pedagógico observado na América Latina. Terá, porém, elementos para refletir com maior segurança e entender melhor como e por que razão o reformismo, pelo próprio fato de abalar a sociedade burguesa até seus alicerces, sem se atrever a destruí-la, acaba se transformando na antessala da contra-revolução. Uma boa parte do livro se dedica a entender o que consistia a chamada via chilena para o socialismo, que, na perspectiva da Unidade Popular, seria a conquista do poder político pela via eleitoral. Ao contrário de muitas críticas que a gente vê por aí pela esquerda, cheia de adjetivos ou qualificações morais, o Marini, nesses textos, se abstém de fazer qualquer julgamento de tom moralista a essa estratégia da Unidade Popular, mas tenta entendê-la como consequência da estrutura de classes do Chile da época e das opções estratégicas feitas pela esquerda da Unidade Popular no seu período de acúmulo de forças. As razões disso, no entender dos dirigentes da Unidade Popular, era a necessidade de conquistar ou pelo menos neutralizar a pequena burguesia, ou as classes médias, uma camada social que possui importância muito grande do Chile na época, e que era fiadora da estabilidade do sistema político. Mas por isso mesmo, Marini tentava alertar a esquerda chilena de que ela não deveria confundir os meios com os fins. E mesmo quando ela fazia concessões políticas, nunca deveria esquecer a sua grande meta estratégica. Vários dos textos aqui são análises conjunturais, textos escritos para jornais, onde podemos perceber a evolução da situação política. E também os impasses a que chegava o governo Salvador Allende a todo momento. Como eu disse antes, o Marini se abstém de fazer uma crítica moralista ou doutrinária às estratégias da Unidade Popular, mas não se abstém de criticá-los quando, por exemplo, sua timidez política o fazia perder tempo ou deixar de aproveitar situações favoráveis causadas pelas suas próprias políticas. De maneira muito equilibrada, ele critica as decisões do governo que, do seu próprio ponto de vista, atrapalhavam ou prejudicavam os próprios fins a que esse governo se propunha a fazer. Por exemplo, quando ele não confiava na mobilização popular e na luta dos trabalhadores para conter o avanço e os ataques da direita, preferindo confiar nas instituições da democracia burguesa existentes. Instituições essas que ajudaram e facilitaram o golpe de 73. O caso mais flagrante disso foi quando Allende decidiu demitir um general que era fiel a ele do posto de ministro da Defesa e colocou em seu lugar o próprio Pinochet, o cara que iria dar o golpe e matá-lo posteriormente. Um trecho que eu achei particularmente genial foi quando ele analisa os diversos métodos e técnicas empregados pela burguesia e pela oposição de direita para combater o governo do Salvador Allende. Em especial, a especulação, o mercado paralelo e a escassez de produtos essenciais. Ao contrário também de outras análises, que veem essas ações apenas como uma conspiração maligna orientada por agentes externos, a CIA, o Marini vê essas ações como uma tática normal empregada por uma classe que buscava retomar o poder político e os rendimentos que havia perdido
com as políticas redistributivas da unidade popular. Ou seja, a escassez de mercadorias, apesar de desorganizar o mercado e prejudicar os interesses imediatos da burguesia chilena, possuía uma racionalidade própria que estava inscrita nas próprias leis de desenvolvimento do capitalismo. Eu achei esse trecho particularmente genial porque ele também ajuda a entender o que está acontecendo agora na Venezuela, na luta do chavismo contra a oposição de direita e nas táticas que esta emprega para desorganizar a economia, fazer a população se voltar contra o governo e assim retomar o controle do país. E também pelas conclusões que Marini tira desse fato. Sempre rigoroso nas suas análises, o Marini busca extrair da situação política quais são as tarefas mais práticas e imediatas para o movimento dos trabalhadores. Em economia, como em política, o proletariado não pode combater a burguesia com as armas que essa forjou para explorá-lo. Assim como o respeito à legalidade burguesa que inculcou-lhe a via chilena tem atado as mãos das classes trabalhadoras, também o respeito à economia capitalista está frustrando suas aspirações de avançar até uma sociedade mais justa. A conquista do poder político torna-se uma meta inalcançável se não coincidir com a destruição do Estado burguês. O socialismo não poderá ser instaurado caso o caminho proposto seja o de uma política econômica incapaz de romper os mecanismos de funcionamento da economia capitalista. O último texto, escrito quase um ano depois do golpe militar de 73, já é uma análise da política econômica que a ditadura do Pinochet estava pondo em prática e que prejudicava os interesses dos trabalhadores e das classes médias, através de uma política de redistribuição de renda regressiva que favorecia apenas as camadas mais altas. Marini aqui não esconde o tamanho da derrota sofrida pelos trabalhadores chilenos. Mas, otimista e confiante no movimento dos trabalhadores, ele se mantinha fiel à tarefa que tinha se proposto, de esclarecer para o movimento popular as tarefas que tinha à sua frente. Ele tinha absoluta convicção de que, não importasse o tamanho da repressão e o quão sangrenta ela fosse, os trabalhadores um dia se reergueriam para retomar sua luta contra a ditadura do capital. E é exatamente isso que estamos vendo agora, nesse momento, diante de nossos olhos. E é esse poderoso movimento do povo chileno na sua luta contra as políticas de austeridades que permite a todos nós, na América Latina, ver o futuro com mais otimismo a partir de agora. E essa foi mais uma resenha. Se você gostou e ficou interessado nesse livro, eu estou vendendo ele na estante virtual e na Amazon. E para quem ficou curioso, existe essa biografia aqui do Rui Mauro Marini, também publicado pela editora Expressão Popular, que é importante introdução para quem quiser conhecer mais sobre a vida dele e também sobre as contribuições da teoria marxista da dependência aos campos da economia e das ciências sociais. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.